né? Foi um período até razoável, mas era para permanecer muito mais. Mas nós tivemos a eleição de Jânio Quadros, que foi, na realidade, para o Brasil, foi uma das páginas mais estranhas, mais difíceis, né, de um presidente que se elegeu com uma maioria fantástica para a presidência da República, né? Depois... E governando 7 meses, ele criou todas as séries de obstáculos, fazendo com que a crise institucional fosse criada. Aí fomos ao parlamentarismo, e o parlamentarismo, através de um plebiscito, voltou ao presidencialismo, uma coisa que o brasileiro tem que conhecer. Muitos conhecem, mas a juventude tem que tomar conhecimento. É a nossa história, né? Não é? E o presidencialismo veio com Jango Goulart até 31 de março de 1964, com um golpe militar. Aí entramos na ditadura, veio a grande repressão, né? A ditadura em que nenhuma norma constitucional era realmente obedecida e seguida, veio a Constituição dos Militares, que é a de 67. Essa de 67, as manifestações poéticas, você se lembra perfeitamente do Geraldo Vandré, né? Dos festivais que nós tínhamos no Brasil inteiro. Belíssimos, né? Festivais, né? Caminhando, né? Caminhando e cantando. E seguindo a canção. Aquilo nada mais era do que uma provocação. Somos todos iguais, braços dados ou não. Grande Vandré. Isso, na realidade, eles consideravam um insulto, né? O Chico Buarque, né? O Caetano, o Gil, todos eles foram obrigados a deixar o país, se exilaram em outros países, uns na América Latina, outros foram para a Europa, né? Para a Ásia até, né? E escritores como o Jorge Amado e tantos outros que foram perseguidos por contestarem o regime. Foi, na realidade, uma fase, uma época de grandes dificuldades para todos os brasileiros que viviam aquilo, sofriam, porque existia tortura, o desaparecimento. Lógico. Né? Até hoje, inexplicáveis, né? Eles não conseguiram explicar, né? Então, isso tudo fez parte de uma página que não pode ser esquecida, de um momento que não pode ser esquecido, para que se compare a ditadura, o totalitarismo, com a democracia plena que vivemos. Né? Verdade. Então, isso, a gente vê que tudo isso, por exemplo, depois surgiram a campanha das Diretas Já, que eu tive a alegria de participar. Que coisa, que época maravilhosa, que manifestação de cidadania, aquilo também inesquecível, né? Ela foi a grande inspiradora da Constituição de 1988, porque o que se pedia eram eleições diretas. Nós queríamos eleger o nosso presidente, né? E já existia uma emenda do deputado Dante Oliveira para que as diretas fossem aceitas, e já tínhamos até candidato que era presidente, o Tancredo Neves. Tancredo Neves. Miltinho, nós vamos para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouco para dar sequência à nossa conversa. Miltinho, com a chegada, então, da Carta Magna de 88, conta pra gente quais foram os principais benefícios que elas trouxeram. Você vai contar para mim e para os nossos amigos lá em casa. Olha, são várias as conquistas da nova Carta, né? Basta que comparemos. Antes, o presidente da República, ele era eleito pelo colégio eleitoral, né? Inclusive por senadores biônicos, que era uma deformação da representação parlamentar. E com a Carta, os deputados são eleitos e o presidente eleito pelo povo, diretamente pelo povo. Sim. Isso é uma conquista muito grande, né? As eleições diretas em todos os níveis, para a presidência, para os governadores, que também tivemos uma época de governadores nomeados, né? Tivemos uma época de prefeitos de instâncias minerais também nomeados. Ora, isso aí é violar a vontade popular, né? Claro. É o que há de mais de antidemocrático, né? Quer dizer, a Carta corrigiu isso. Todos os povos, todos os municípios, estados e a nação, escolhidos representantes pelo voto popular. Outra coisa muito interessante, também o problema ambiental.
não existia definitivamente, antes, ou muito pouco, a mentalidade ambientalista. Não é? Ninguém falava em natureza, ecologia, as árvores eram cortadas, os passarinhos comercializados e tal. Né? A Constituição de 88 ela é tão minuciosa e detalhada que ela traz a proteção ao meio ambiente. Também um item fantástico. Muito importante, né? E não somente isso. Você veja, por exemplo, o problema da saúde. Olha bem a saúde. A saúde, anteriormente, os prefeitos recebiam verbas quando o prefeito tinha prestígio junto ao governo federal, estadual, ou tinha um deputado que pudesse fazer essa influência, intermediar essa verba para a saúde. Hoje nós temos o Sistema Único de Saúde, né? É o SUS. Se ele ainda não está dentro daquilo que idealizamos, pelo menos é um direito e uma conquista. Mas é considerado, na verdade, o SUS é considerado um dos melhores sistemas de saúde não tem dúvida que existe. Ele pode não estar sendo devidamente aplicado. Não, ele está, exatamente, e principalmente nas capitais. Tem as deformações, isso é normal, até que encontre o aperfeiçoamento. Mas o importante é que a conquista. A saúde é um direito e um dever. Né? É um direito do povo e um dever do governo. Né? De maneira que, como educação também, as conquistas na educação foram imensas. Né? Desde o ensino fundamental ao ensino universitário, a igualdade, as minorias que tiveram uma participação efetiva no processo constitucional, né? Todos eram recebidos